Olá, meus amigos. Estamos aí mais uma vez para o Perguntas e Respostas número 36. E antes de eu começar, vamos fazer um programa mais rápido para não tomar muito tempo de vocês. Muita gente me pediu para falar da indicação de alguns livros. Vez por outra eu faço isso. E eu vou começar hoje justamente fazendo isso. Bom, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês é esse aqui, ó. Esse livro é do Melquiades Pinto Paiva, onde ele traz uma relação de quase todos os livros que existem sobre o cangaço. Claro, não existem todos, porque todo mês está saindo um livro novo. E o Melquiades, se eu não me engano, ele já fez uma nova atualização desse trabalho. Então, quem quiser conhecer a bibliografia do cangaço, está aqui uma referência muito boa, onde você vai ter praticamente quase todos os livros que já foram lançados sobre o cangaço. Um outro livro, gente, que eu acho que todos vocês devem ter, as pessoas sempre falam dizendo que só existe livro sobre os cangaceiros. Está aqui um exemplo de que nós também temos livros tratando das forças volantes, entre outros, esse aqui do nosso amigo Geraldo Ferraz. O Geraldo, ele é neto de nada mais nada menos que o Teófilo Ferraz Torres. Ou seja, é um excelente livro onde ele fala da atuação da Polícia do Estado de Pernambuco na época do cangaço. Então eu aconselho aquelas pessoas que têm interesse nisso, ter esse livro em sua biblioteca. Um livro muito bacana também, gente, esse aqui é um livro de um canadense, Greg Nager, Entre a Cruz e a Espada, Violência e Misticismo no Brasil Rural. Ele fala de cangaço, ele fala de religiosidade, de misticismo, de canudos, enfim. É um livro bem interessante, foi escrito por um canadense, acho que poucas pessoas conhecem esse livro, mas é um livro também que vale muito vocês ter. Por quê? Porque ele trata desses assuntos paralelos. A gente tem um cangaço, digamos, como o assunto principal, mas tem o messianismo, a religiosidade, retratado em vários movimentos que aconteceram, como pau de colher, canudos, etc. Então eu também indico para vocês essa obra. Essa daqui, gente, é aquele livro bem polêmico sobre Lampião de Buritis, Lampião em Minas Gerais. Eu já falei e vou falar aqui novamente, porque isso está sempre em recorrência aí constantemente. Esse livro, para quem não sabe, quem incentivou muito a que esse livro fosse lançado foi quem? Foi Paulo Gastão, foi Ângelo Osmiro, foi eu e alguns outros colegas que nós conversávamos muito com o autor do livro, Geraldo Aguiar. Nós falávamos muito com ele. E o que aconteceu? Quando o Geraldo falava com a gente por telefone, ele não contava as coisas que a gente queria ouvir. Ele dizia que tinha um livro para lançar, mas estava receoso e a gente o incentivou a lançar, já que nós perguntávamos a ele sobre o livro e ele não dizia coisas muito concretas, ele ficava só naquela que tinha conhecido Lampião. Só que quando ele lançou o livro, nós vimos que o que ele escreveu realmente não tinha o menor fundamento. Tanto é que esse livro foi debatido em um dos eventos do Cariri Cangaço e todos lá viram que o livro realmente não tinha nenhum cabimento nem de ser lançado. O Geraldo já faleceu, mas ele esteve presente durante o debate sobre o livro dele, tanto é que na hora do debate ele não teve nem o que dizer. Então eu aconselho aquelas pessoas que ainda têm aquela famosa ilusão, digamos assim, de que Lampião não morreu em 1938, que fugiu para Minas ou para Goiás, para onde quer que seja, que lê esse livro, que vocês vão ver que nada mais é do que uma ficção. Nada mais é do que uma ficção que não tem nada de concreto, tudo totalmente, enfim, tá certo? Eu não estou aqui desmerecendo de forma alguma o autor, inclusive, como eu disse, ele foi nosso amigo, um cara gente boa que se deixou levar por essa história. Então eu aconselho quem quiser ler uma obra ficcional, essa daqui. Existem outras, tá? Mas leia essa que foi a primeira. Maurine Durvinha. Esse livro aqui, A Outra Face de Maurine Durvinha, é do nosso amigo João Batista Souto, que é filho nada mais nada menos que Maurine Durvinha. Ele conta aqui fatos, gente, que ele ouviu do pai. Ou seja, coisas bem íntimas, coisas bem peculiares que só a família sabia. Então, se vocês quiserem conhecer algo além do cangaço, que aqui fala de cangaço também, é um livro que eu indico e eu espero que o João já faça uma nova edição com coisas a mais que ele pretende lançar. Ok, gente? Esse aqui dispensa comentários.
de Virgulina Lampião, de Antônio Amauri, que nos deixou recentemente, e da Vera Ferreira, neta de Lampião. É um livro que tem uma cronologia muito bacana, que todos aqueles que adquirirem esse livro com certeza vão entender muito da história do cangaço. Luitgard Barros. Bom, Luitgard dispensa apresentações. E ela trata aqui nesse livro, gente, Lampião e Nazarenos, guerreando no sertão. Ou seja, com toda certeza, essa foi a peleja maior no tempo do cangaço. Os valentes nazarenos, que Nazaré, como todos sabem, pertence à floresta, da onde nasceu os maiores perseguidores de Lampião. E aqui contado por uma pessoa, minha amiga Luitgardes, conhecida aí no Brasil todo e até no exterior, dispensa qualquer tipo de apresentação. Então é um livro que eu indico para vocês. Um tema também que poucas pessoas conhecem e que o nosso amigo Sérgio Dantas trouxe aqui para todo mundo, que é Lampião na Paraíba. Lampião na Paraíba é um tema que o Sérgio foi um dos poucos que retrataram isso também. E o nosso amigo Sérgio Dantas, como todo mundo sabe, faz um livro todo baseado nas pesquisas científicas, enfim. O Sérgio é um pesquisador que a gente não precisa nem fazer a apresentação dele, porque todos aqueles que têm os trabalhos do Sérgio sabem da seriedade e de como é feita toda a obra do Sérgio. Então esse aqui também merece estar na biblioteca dos colegas. Esse aqui, gente, esse livro, que na verdade não chega a ser um livro, é um diário, é de Antônio Gurgel. Por que eu acho esse livro diário, totalmente diferente de todos os outros livros? Simplesmente, gente, porque o Antônio Gurgel estava dentro do bando sequestrado. Guardando as devidas proporções, é mais ou menos como o diário de Anne Frank está para o Holocausto, para a Segunda Guerra Mundial, o Antônio Gurgel, o diário dele está para o cangaço. Ou seja, é um livro que não é tão conhecido por todo mundo que gosta do tema, mas quem puder adquirir esse livro, adquira. Adquira, porque aqui vocês vão ver um olhar de quem estava dentro do bando como preso. Ele era preso, ele estava sequestrado dentro do bando. Então ele conta o dia a dia, enfim, o relacionamento dele com os cangaceiros. É uma obra, essa aqui é imperdível. Todos vocês, se puderem um dia ter essa obra, tenha, porque realmente vale muito a pena. E aqui a última indicação aqui que eu vou fazer, gente, nada mais é do que o nosso amigo Arquimedes Marques, que assim como o Sérgio Dantas fez o livro da Paraíba, o nosso amigo Geraldo Ferraz fez o livro das Volantes em Pernambuco, o nosso amigo Arquimedes Marques fez essa excelente obra que é o Lampião em Sergipe. Ou seja, quem quiser se aprofundar nas ações que Lampião fez no estado de Sergipe, a obra do Arquimedes com certeza tem que estar também na biblioteca de vocês. Pessoal, é muita obra, é muito livro, não tem como a gente falar todos, tá certo? Mas eu falei aqui de alguns e breve eu tornarei a falar novamente de outros livros, porque a quantidade de obras boas são muitas. São muitas, tá certo? E agora vamos aí começar aí com a nossa pergunta e resposta. Gente, eu queria só dizer para vocês que o vídeo que vocês estão vendo aqui de fundo é a minissérie Sedição de Juazeiro, que teve o roteiro do amigo Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí, com essa vírgula mesmo, que ele colocou no nome dele. Como ele dizia, o nome era dele, ele fazia o que ele queria. Jonas foi uma grande figura. Teve a direção do Daniel Abreu, com a participação do Camilo Vidal, do J. Mello, enfim, uma quantidade enorme, do Henrique Patrício, uma quantidade enorme de pessoas, uma minissérie genuinamente cearense, e o qual eu tive o prazer de coproduzir essa minissérie. Só para vocês ficarem aí de olho, depois, se quiser assistir, está disponível na internet, minissérie Sedição de Juazeiro. E eu queria começar, gente, agradecendo mais uma vez a todos vocês pelos inúmeros depoimentos que vocês fizeram com o vídeo que nós fizemos com o Humberto Mesquita e depois o vídeo que a gente fez falando do saudoso professor Antônio Amauri. Eu queria aqui agradecer a todos os depoimentos que foram feitos, todos sem exceção, porque todo mundo tanto elogiou a entrevista que a gente fez, o bate-papo, né, com o Humberto Mesquita, que foi um desbravador aí nessa história, como também a despedida do professor Antônio Amauri. Então fica aqui o meu agradecimento a vocês por ter recebido tantos depoimentos, elogiando a entrevista e se despedindo aí do nosso saudoso professor Amauri. E eu ainda tenho muita coisa gravada com o Amauri,
gravado com Paulo Gastão e gravado com Alcino. À medida do possível, eu vou sempre postando esse material que ainda está aí, que é inédito aí para muitos de vocês, tá certo? Mais uma vez dizer que eu vou dividir esse programa em algumas partes para não ficar muito longo e, enfim, tomar muito tempo de vocês que vão assistir. Gente, eu recebi no último vídeo que eu postei aí, acho que foi com o Candeeiro, enfim, e também o de Serrinha de Catimbau. Existem pessoas, gente, que não sabem muito discernir as coisas. Quando eu posto depoimento que alguém fala mal dos cangaceiros, alguns partidários caem de pau em cima dizendo que eu estou defendendo cangaceiro. E quando eu posto o vídeo de alguém dizendo que a volante aqui na verdade eram os verdadeiros bandidos, aí os outros caem de pau em cima de mim da mesma forma. Pessoal, não é bem por aí. Quem está emitindo opinião são eles que deram os depoimentos. Não sou eu. Eu pouco falo sobre isso, geralmente quando eu dou a minha opinião em palestra ou alguma coisa muito sutil, até para não influenciar ninguém. Eu posto os vídeos e cada um acredita, tem a sua verdade, enfim, cabe todo mundo saber onde está a sua verdade ou não. E acima de tudo agir com bom senso. Mas tem gente que eu acho que realmente não age com bom senso. Uma outra pergunta aqui, que é muito recorrente e eu não tenho como responder. Eu vou falar porque são inúmeras as pessoas que perguntam e eu vou dizer. Muita gente diz, Aderbal, como é que seu canal tem tão poucos inscritos, tão poucos comentários, tão poucas visualizações? Seu canal já é antigo, enfim. Pessoal, eu não sei. Eu já disse isso outras vezes, outras pessoas continuam perguntando constantemente. Eu não sei, a única coisa que eu sei esses depoimentos que essas pessoas deram são importantíssimos para a história do cangaço, para a história do Brasil, digamos assim. E se as pessoas não assistem, não têm conhecimento, não compartilham, não comentam, não cabe a mim fazer nada. Eles estão aí, eu reconheço a importância deles, o mérito não é meu, eu só apertei o botão da câmera, o mérito é deles. E a história deles está aí, daqui a 100, 200 anos, se o mundo existir, vai ter gente que vai assistir esses depoimentos e vai ouvir o que eles tinham para dizer. Vamos lá, primeira pergunta aqui do Antônio Carlos. Uma pergunta interessante que ele está fazendo aqui, está dizendo o seguinte, se quando o Lampião foi ferido no pé naquele combate e quase morre, o que aconteceu com o Lampião foi que ele foi salvo, o menino viu, depois o pai dele, enfim. Se esse camarada, ao invés de tratar de Lampião, tivesse chamado a polícia, como é que seria a história? Bom, eu faço agora a pergunta para vocês. Teria sido melhor que Lampião tivesse sido entregue às volantes, a Quelé, se eu não me engano era a Quelé que participou do combate, teria sido melhor que ele tivesse sido entregue às volantes ou que o camarada fez que foi salvar a vida de Lampião, cuidando dele? Eu vou dar agora a minha opinião, porque ele está perguntando para mim, é uma coisa do perguntas e respostas aqui, então eu vou dizer. Para mim, eu acho que se Lampião tivesse sido entregue às volantes, muitas mortes no sertão teriam sido evitadas. Eu sei que muita gente vai já jogar pedra em cima de mim, mas eu digo pensando no todo. Quantas pessoas morreram por conta da guerra do cangaço? Mortas por cangaceiros e por volantes. Quantas inocentes também morreram? Então, para mim, se Lampião tivesse sido entregue, teria sido muito melhor para o sertão, porque mortes teriam sido evitadas. Essa é uma das poucas opiniões que eu estou dando aqui minha. Mas o amigo aqui, o Júnior, pediu para falar sobre isso, então eu estou falando. Mas eu penso assim, eu não sei vocês, é uma coisa até para refletir e a gente debater isso aí em um outro vídeo. Tá certo? Porque lá em Mossoró, Jararaca foi entregue. O camarada, no lugar de trazer a medicação, tal, entregou ele para a polícia. Enfim, Jararaca depois foi assassinado, aí é outra história. Mas Jararaca, se tivesse continuado na vida do cangaço, teria feito o quê? Alguém teria morrido em suas mãos? Enfim, por aí, é o que eu penso. Não estou julgando nem deixando de julgar, estou dando a minha opinião. O André Cristiano está perguntando se Lampião não praticava pistolagem. Amigo, eu acredito, digamos assim, que de modo geral não. A gente sabe daquele caso lá do coronel de Belmonte, se eu não me engano, em que ele fez uma promessa a senhor Pereira que iria se vingar, assumir a dívida, né, uma dívida de sangue que o senhor Pereira pediu a ele, e ele foi lá e matou o coronel lá em Belmonte.
poucas histórias assim existem a respeito do cangaço, a respeito de Lampião, porque na verdade eu acho que ele não assumia esse tipo de vingança não, como outros cangaceiros remanescentes diziam que não. A Manu Moreira está perguntando aqui se existiu cangaceiro aqui do Ceará e do Maranhão, etc e tal. Amiga, do Ceará sim, de outros estados, mas do Maranhão eu desconheço. Do Maranhão eu desconheço. O que eu sei é, segundo as pesquisas do nosso amigo do Norte de Medeiros, o Macilon morreu em Caxias do Maranhão. Mas eu acho que ele não era maranhense não, ele morreu lá. Tá certo? Eu desconheço o cangaceiro que tenha sido nascido no Maranhão. O Francisco Aureliano está perguntando aqui uma pergunta, enfim, se os cangaceiros não trabalhavam, etc. Claro que não, amigo, cangaceiro nenhum trabalhava. Na época que Lampião era considerado cangaceiro manso, que foi antes da morte do pai dele, eles trabalhavam na lida e tal e também participavam das hostes cangaceiras, digamos assim. Então, nessa fase, a gente pode dizer que eles tanto trabalhavam como agiam como cangaceiro. Mas depois, o cangaço lampiônico, eu acredito que nenhum deles aconteceu isso, a não ser quando o cara deixou como caso, se eu não me engano, vamos citar aqui Curisco, ele saiu do cangaço durante um tempo, tentou voltar à vida normal, não conseguiu e retornou ao cangaço. Mas, de modo geral, isso não acontecia. O Rodrigo está pedindo para eu comentar mais uma vez aqui a morte de Luiz Pedro. Porque eu disse que, na minha opinião, Luiz Pedro voltou não para cumprir a tal da promessa, e sim para buscar os bornais de Lampião, os pertences de Lampião. A mesma coisa que Jararaca fez lá em Mossoró quando quis pegar o que o colchete ia levando. Todo mundo diz, ah não, seria loucura, Jararaca não fez isso? Nem Jararaca estava bêbado, mas de qualquer forma ele fez. E isso aconteceu muitas vezes, de um cangaceiro tentar ir pegar o que o outro deixou ali por ter sido morto, baleado, etc. E mais uma vez eu repito, para quem não ouviu ainda, se Luiz Pedro tivesse ido cumprir a promessa, gente, ele teria ido onde estava o corpo de Lampião e lá teria morrido. Mas ele foi morto quando ele voltava do corpo de Lampião, segundo os relatos. Ele não conseguiu chegar onde estava Lampião e os embornais dele e tal, não conseguiu chegar e voltou. Foi nessa volta que ele foi morto. Se ele fosse pagar a promessa, ele tinha ido direto e não ia querer voltar, ia ter morrido lá. Meu pensamento não quer dizer que seja a verdade. A Regina Coelho está pedindo para eu falar um pouco sobre o cangaceiro elétrico. Regina, eu não conheço muito da vida do elétrico. O que eu acho é o seguinte, o elétrico morreu naquelas condições, inclusive que tem um vasto relato dizendo dele, combatendo até os últimos momentos, ainda esculhambou com o João Bezerra, etc e tal. Na minha opinião, ele não fugiu porque não pôde. Ele ficou entrincheirado atrás daquela pedra, o tiroteio estava cerrado, ele não tinha como sair, que ia morrer de qualquer forma e morreu ali. Resistiu até o fim, era um cabra brabo, mas eu acho que ele só morreu naquelas condições porque não conseguiu furar o cerco. Ele ficou atrás dessa tal pedra e lá ele faleceu. Marco Antônio está dizendo aqui que os cangaceiros eram religiosos, se rezavam todos os dias e se Lampião obrigava eles a rezarem. Não, pelo que eu sei, rezava quem queria. Não era obrigado de forma alguma, afinal de contas, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Eles eram religiosos supersticiosos, etc e tal, assim como todo sertanejo, indiferente de quem seja. Ou um comerciante, um agricultor, um vaqueiro, um cangaceiro, um policial, tinha uma religiosidade muito presente. Muito presente, isso não é nada demais. Você querer dizer que por eles serem religiosos não cometiam crimes, eu acredito que não é por aí, tá certo? A religião não impede em absolutamente nada alguém de cometer um crime. Pelo menos assim penso eu. Tem até uma piada que eu já contei aqui, vou contar de novo, né? Que 2 pistoleiros foram contratados para eliminar um cidadão e passaram a investigar a vida do camarada e viram que todo dia, 6 horas da tarde, ele passava em uma determinada estrada para ir para casa. E eles armaram a tocaia lá nessa estrada, os 2 pistoleiros. E eles viram que 6 horas da tarde eles sempre passavam naquele lugarzinho indo para casa. E aguardaram lá, deu 6 horas, o cara não passou, 6h10, 6h30, eles começaram a ficar aperreados, 7 horas, e um olhando para o outro. Quando deu 8 horas da noite, um pistoleiro olhou para o outro e disse, tomara Deus não tenha acontecido nada demais com ele. Olha aí, o cara estava lá para matar, né? Aí disse, tomara Deus que não tenha acontecido nada de mal com ele. Ou seja, eu disse isso apenas para descontrair um pouquinho, pessoal, mas é mais ou menos por aí, ok?
O Lima Gilberto está dizendo uma coisa aqui, que muita gente que não se inteira direito dos vídeos que eu posto, às vezes faz essa indagação. Ele assistiu alguns vídeos aqui que eu postei em 2018. Aí o que ele diz? É mais ou menos como se os vídeos fossem enganosos, coisa desse tipo, porque se em 2018 esse pessoal ainda era vivo, na época do cangaço era tudo criança. Não, gente. Esses vídeos, alguns vídeos que eu ainda nem postei, no dia que eu postar, ele vai sair com a data do dia que eu postei. Mas quase todos os depoimentos que eu gravei foi na década de 90, poucos no início dos anos 2000. Quase tudo foi nos anos 90, tá certo? E na época eles tinham uma média entre 85 anos, por aí, era mais ou menos por aí. Ainda eram bem ativos, alguns ainda iam para a roça e etc e tal. Tá certo, amigo? Mas a verdade é essa. O Cícero Brumano está perguntando por que o filho de Corisco exumou e queimou os restos mortais de Corisco, já que Dadá teve tanto trabalho, entrado na justiça antes para poder enterrar os corpos, etc e tal. Amiga, isso é uma coisa muito familiar, eu não tenho como lhe responder isso. Talvez o próprio Bulhões ou a família de Dadá possa lhe responder. Assuntos de foro íntimo assim da família, eu não me meto, eu não pergunto, porque, como eu já disse, o meu foco de estudo sempre foi a época do cangaço. O que vem depois eu falo muito pouco, a não ser coisas que realmente eu tenha vivido e possa falar. Caso contrário, eu não entro em assuntos familiares. Bom, o Manu Moreira diz como é aquela história de sempre, que Lampião foi para Angico e tal, que é impossível um rastejador ter colocado a volante tão perto de Lampião, que isso nunca aconteceu. Gente, enfim, aconteceram inúmeras vezes dos volantes rastejarem tão perto dos bandos de cangaceiro que só faltaram entrar dentro do coito. Angico não foi uma exceção. Muita gente acha que lá foi um caso único. Não foi. Aconteceram inúmeras vezes, principalmente com o Zé Rufino, da volante rastejar até quase entrar dentro do coito. Então não ache tão estranho que a volante tenha chegado ali, em Angico, tão perto. Não ache não, porque Lampião não morreu antes, por sorte, por acaso, pelo destino, como a Lutgard diz, coisas do aquém. Ninguém tem como explicar. O dia dele chegou ali e foi, né? Paulo Júnior, fazendo uma pergunta aqui para mim bem, o que eu acho das fotos colorizadas? Gente, vamos lá. O que eu acho das fotos colorizadas? Inclusive, essa semana mesmo eu fiz uma postagem no Facebook falando disso. Se a foto colorizada for feita baseado no que realmente era, deixando as feições das pessoas tudo e fazer uma coisa bem fiel ao que era, eu concordo. É uma nova roupagem que estão dando. O que eu não concordo são com aberrações que estão acontecendo. Isso aí realmente eu não concordo, eu acho um absurdo, até porque tem cangaceiro ficando com a cara de porcelana. Eu até comentei que estava ficando com a cara daquela boneca, meu nome Suzy, Barbie, da Barbie do tal do Ken. Então porcelanando, se é que essa palavra existe, o rosto dos cangaceiros. Se vocês olharem, vocês vão ver que parece um boneco de porcelana. Isso aí eu sou totalmente contra. Vai acabar as marcas do sol, as marcas da dureza da vida do sertão, enfim, os traços que a pessoa carrega na vida vão acabar. E, por exemplo, é igual pegar uma foto minha, tirar minhas olheiras, tirar minhas marcas, enfim, tirar sinal, isso eu não concordo. Eu acho que tem que ser fiel ao que realmente aconteceu. O Paulino Vieira está dizendo aqui uma coisa interessante ao respeito de um vídeo que eu postei com Candeeiro junto com a família. Ele dizendo que Candeeiro parecia um pouco receoso em responder na frente da família. É verdade. Tenho certeza, gente, de uma coisa. O que eu vou dizer pode parecer estranho para muita gente, mas não é. Os remanescentes não conversavam com os familiares o que eles conversavam com alguns pesquisadores. Isso eu tenho certeza disso, pelo menos de todos os que eu conheci. Eu já falei e vou repetir. Qual pessoa ia dizer para uma filha, para uma esposa, para um filho, que matou, que sangrou, que torturou, etc e tal? É muito difícil alguém dizer isso, abertamente para uma filha, etc. Não dizia. Mas para um pesquisador, para um amigo, ele contava as coisas mais abertamente. Isso é fato. Então, torno a repetir,
Principalmente os cangaceiros, eles não falavam tudo que tinham que falar com as famílias por conta disso. É por isso, gente, que muitos familiares acham que os seus antecessores, né, os seus pais, avós, não cometeram certos tipos de crimes, digamos assim. Porque eles não diziam. Eles contavam a coisa de uma outra forma. Isso é natural, gente. Isso é natural. Eu peço até para muitos remanescentes que eu conheço e outros que eu não conheço, não me interpretem mal. Eu estou dizendo aqui, como eu costumo dizer, eu falo as coisas que eu acho que tem que ser ditas. Eu falo as coisas que eu acho que tem que ser ditas e eu, como pesquisador, não posso esconder isso. A pessoa chegar aqui para dizer que cangaceiro, todo cangaceiro era santo, que cangaceiro nunca matou ninguém, que só as polícias que matavam e etc e tal, eu jamais iria fazer um negócio desse. É como eu digo, eu não passo a mão nem na cabeça dos meus filhos. E história, a gente tem que tratar a história como história e a gente tem que aceitar e entender que o que passou, passou, faz parte de uma época, os motivos que levaram aquilo é outra história, a gente não está aqui na pele deles para falar sobre isso, mas eu penso dessa forma, tá certo? O Aikramberg está perguntando se o moreno que Luiz de Cazuza se refere é o mesmo moreno da Durvinha. Não, amigo, não é o mesmo moreno da Durvinha, não. É outro moreno que foi antes do moreno da Durvinha. Só eram parecidos, tal, até o apelido era o mesmo, tá certo? Mas não é o mesmo, não. Eduardo Campos, a mesma pergunta que se faz sempre, se Lampião tinha relação com João Bezerra. Eu ainda não fechei minha pesquisa. No dia que eu fechar, pode ter certeza que eu vou postar um vídeo falando disso. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Eu, como ainda não fechei, estou dando um tempo. O Erlânio está perguntando se o candeeiro foi o remanescente que mais contribuiu para o meu entendimento do cangaço. Não, amigo, foi não. Para falar a verdade, é o todo. Não existe um que tenha contribuído mais para o meu entendimento. Não. É o todo. Sem o todo, eu não teria como tirar as conclusões que eu tenho hoje para mim, né? Repito que não quer dizer que seja verdade, mas das coisas que eu penso. Candeeiro foi uma excelente pessoa que me passou muitas informações, foi. Mas aquela tal história, eu tenho que bater o depoimento dele com os outros, para ver se as coisas realmente eram do jeito que ele falava e na grande maioria das vezes tudo que ele falou bate com o que eu ouvi de outras pessoas. O Severino Gomes está dizendo aqui que existe gente que acredita até que Lampião era uma espécie de curandeiro que curava pessoas, etc e tal. Não, amigo, eu não acredito nada disso não, viu? Até porque eu não acredito nada de curandeirismo, nada disso. Lampião tratava de, digamos, de um ferimento, uma coisa da mesma maneira que outro cangaceiro, outro sertanejo fazia, com o conhecimento que eles tinham ali da caatinga, das coisas, das raízes, enfim. Eu penso dessa forma. O Jari Paulo perguntando também se Candeeiro era um homem de confiança de Lampião. Eu acredito, amigo, que Candeeiro, como eu já disse, ele era do bando Lampião, era um cara alegre, um cara simpático, e Lampião tinha afeição por ele, nada mais do que isso. Ele não era nenhum Quinta-feira, nenhum Luiz Pedro, de forma alguma. Até porque ele era jovem, tinha entrado há pouco tempo, não tinha ainda respaldo para ser um grande cangaceiro. Eu penso dessa forma, posso estar enganado. Charles Martins, falando de Candeeiro também, perguntando se foi ele que matou a Cristina. Não, amigo, ele estava no dia da ocasião, mas não foi ele o executor. O executor foi, segundo eu sei, foi o Juriti. Isaac Vieira pedindo para eu dizer o que é essa barriga preta, que nos depoimentos lá do ataque de Lampião, Serrinha de Catimbau, o pessoal falou. Gente, barriga preta é aquelas armas que se usa muito, inclusive uma das colegas comentou lá no dia que eu fiz o vídeo, já explicou isso daí. É usado muito hoje em grupos folclóricos. Ela tem um tiro seco, que quando dá um tiro, que eles colocam pólvora, uma série de coisas ali dentro, é um barulho ensurdecedor, é uma coisa realmente que você toma um susto. Você pensa que é uma bala de canhão, um tiro de canhão, é um negócio meio assustador. E eles tinham isso lá, em algumas outras ocasiões elas foram usadas também, mas era uma coisa que eu não entendo muito de armas, mas pelo pouco que eu sei, o tiro de uma arma dessa, o chumbo se espalhava. Diferente de uma bala, era um negócio assim meio totalmente diferente. Então a barriga preta é isso. Inclusive no meu canal tem um vídeo do julgamento de Lampião, que no final tem um grupo folclórico lá dos cabras de Lampião e tem uns tiros de barriga preta. Salvo engano, tá lá. O Berg está falando aqui sobre a medicina do cangaço. Amigo,
Quem tem um bom livro sobre isso é o professor Amaury junto com o Dr. Leandro. Eles fizeram um livro A Medicina no Cangaço. Então é um livro que eu digo para você, se tiver oportunidade, adquirir. O amigo que assina aqui com o nome de Virgulino Ferreira pergunta qual foi o primeiro cangaceiro a entrar no bando de Lampião, à exceção dos irmãos dele. Amigo, não teve o primeiro pelo seguinte motivo: Lampião não criou um bando. Ele fazia parte do bando do senhor Pereira e quando o senhor Pereira saiu já tinha uns homens ali que faziam parte, tá certo? Então não teve, digamos, o primeiro a entrar porque o bando já existia. O Edson Silva está perguntando se é verdade que após o combate da Maranduba, o tenente Manuel Neto desistiu de perseguir Lampião. Não, gente, segundo o meu amigo Luiz Ferraz, profundo conhecedor aí da história dos nazarenos, o que aconteceu foi que, devido à grande seca que aconteceu em 1932, os volantes se ausentaram um pouco das pelejas, por conta dessa grande seca. E Lampião também passou muito tempo enfurnado no Raso da Catarina. Passou algum tempo por lá. Então, durante esse tempo, realmente houve, digamos, uma freada nessas perseguições. Mas depois voltou tudo como era antes. Mardônio Abreu está perguntando quando é que eu vou falar sobre a caderneta de Benjamin Abraão. Amigo, é como eu já falei, eu só vou falar sobre isso quando eu tiver um novo encontro com o professor Frederico Pernambucano de Mello, porque ele que tem essa caderneta, então nada melhor do que ele falar sobre isso. Eu tenho até uma gravação que eu fiz com o Frederico há um tempo atrás e a gente gravou muita coisa. Eu vou procurar se nessa gravação ele fala sobre isso. Eu não lembro. Faz tempo a gente falou sobre muitas coisas e realmente eu não lembro. Pessoal, e é isso. Eu terminei agora o Perguntas e Respostas número 36, que eu sempre divido em dois, né? Então eu vou encerrar aqui agora e vou começar já o 37, que é para não ficar muito cansativo para vocês, ok?